Olá pessoal, voltando aqui, a nossa aula de ótica geométrica, aula 9. Relembrando, a gente agora está estudando a parte de refração, tá? Que a gente viu na aula passada. O que é refração? Quando a luz ela sai de um meio e passa para outro meio, tá? A gente já explicou isso na última aula. Falou um pouco sobre a lei de Snell, que explica bem isso. Só para relembrar vocês, vou fazer um esquemático aqui, um esboço aqui para lembrar. Imagina que eu tenho um raio de luz que está saindo do ar e passando para a água. Lembrando, o ar é menos refringente. O que é isso? O índice de refração dele é menor. A água é mais refringente. O índice de refração dela é maior. Até fiz uma tabelinha para vocês no outro vídeo, na outra aula, tá? Só relembrando. Então, beleza. Se eu tenho um raio de luz que está saindo do ar e passando para a água, o que acontece? Aqui, a minha reta normal. O que vai acontecer com esse raio de luz, gente? Ele vai se aproximar dessa reta normal. Por que isso acontece? Porque a água, que é esse meio aqui de baixo, é mais refringente. Quando é mais refringente, quando o índice de refração é maior, ele se aproxima da normal. Então, se esse aqui fosse o ângulo de incidência e esse aqui o ângulo de refração, esse ângulo aqui é maior e esse ângulo aqui é menor. Qual é a lei que rege isso? A lei de Snell. N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Índice de refração desse meio vezes o seno é igual ao índice de refração desse meio vezes o seno de refração, tá? N1 seno de I, N2 seno de R. Nesse caso aqui, N do ar vezes o seno de I igual o N da água vezes o seno de R, tá? Isso só relembrando vocês, porque vai precisar desses conceitos para a gente estudar uma coisa nova agora, tá? O que a gente vai ver agora, gente? Deixa eu apagar aqui, que a gente vai usar essa reta aqui. A gente vai ver um negócio bastante utilizado em ótica geométrica, essa parte de refração, que é a reflexão total. O que acontece? Eu disse para vocês que refração é quando sai de um meio e passa para o outro. Mas o que vai acontecer? A gente vai ter um caso especial que essa onda ela vai ser refletida. Vai ter a parte de reflexão total. O que acontece? Tá. Então, expliquei aqui para vocês, se eu relembrei a lei de Snell. Vamos ver agora um exemplo ao contrário. Como assim? Eu estava vendo um raio de luz saindo do ar e vindo para a água. Agora a gente vai estudar o inverso. Imagina que eu tenho aqui, sei lá, no fundo de uma piscina, por exemplo, uma lanterna. Devidamente aqui, que não vai entrar água, a lanterna está funcionando aqui dentro. E ela está emitindo raios de luz que está saindo da água e passando para o ar. Vamos ver o que acontece com esses raios de luz, tá? Primeiramente, se eu tenho um raio de luz que está vindo perpendicular aqui, ele vai sair retinho, Ele nem sempre precisa sofrer desvio, gente? Como eu já tinha explicado para vocês na outra aula. O que muda é a velocidade, tá? Então, está saindo aqui da água e passando para o ar. Beleza. Se eu tenho outro raio de luz que está saindo agora, mais de lado aqui, mais na tangente, saindo da água e indo para o ar. O que vai acontecer?
Então, outro raio de luz. Está saindo da água e indo para o ar. Gente, o que vai acontecer? Presta atenção, ó. Se eu desenhar a reta normal aqui, o que vai acontecer com esse raio de luz a hora que passar para o ar? Eu disse para vocês agora há pouco que quando está saindo passando para um meio mais refringente, onde o N aqui, ó, aqui eu vou chamar de N1, que é o meio que a gente está estudando, né? E aqui de N2, tá? O que é esse N mesmo? Índice de refração. Como que a gente calcula? N é igual à velocidade da luz sobre a velocidade no meio que a gente está estudando. Isso a gente já viu, tá? Então, beleza. Se o raio de luz está saindo da água, que é um meio mais refringente, que tem um índice de refração maior, e está passando por um meio menos refringente, que tem um índice de refração menor, o que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai se afastar da normal. Se quando passa por um meio mais refringente, ele se aproxima, quando ele passa por um meio menos refringente, ele se afasta. Então, se essa aqui é a reta normal, esse raio de luz vai se afastar dessa normal. Então, como que vai ficar? De luz, ele vai se afastar um pouco dessa normal. Certo? Lembrando que esse meu ângulo aqui é um ângulo de incidência e esse ângulo aqui é um ângulo de refração, tá? Vou fazer setinha aqui. Se eu fizer agora outro raio de luz, saindo dessa lanterna aqui, do meio que é a água, e passando para o ar, agora um pouco mais na tangente, mais afastada aqui um pouco. Como que ela vai ser refratada aqui do outro lado? Ó. Faço outro raio de luz aqui. Certo? Se eu faço minha reta normal, que sempre perpendicular aqui, né? Se está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, vai fazer o quê? Se afastar da normal. Então esse raio de luz vai ficar mais deitadinho aqui, ó, em relação a essa divisão de meio. Vai ficar mais deitado aqui. Então vai ficar da seguinte maneira. Ó, cada vez se afastando mais da normal. Começou perpendicular, está cada vez mais se afastando. Lembrando que esse ângulo meu aqui é um ângulo de incidência e esse é um ângulo de refração, tá? E se eu fizer agora, gente, mais deitado ainda? Vocês já perceberam, ó, que cada vez mais, quando ele passa para o ar, ele vai deitando mais. O que acontece se eu colocar um mais na tangente aqui? Vai chegar um momento, gente, que ele vai sair na tangente aqui, ó, bem onde que está a separação do meio, tá? Ele vai sair desse jeito aqui, ó. Então ele vem, tá? Se aqui tá normal, ele vai, na hora que ele sair, ele vai sair tangente a essa divisão do meio aqui.
é o nosso objeto de estudo para essa reflexão total. Esse ângulo aqui, ó, é chamado de ângulo limite L, tá? Então esse ângulo L é o caso onde o raio está vindo e está saindo na tangente aqui, ó. Ele está saindo bem na divisão do meio, tá? Vocês podem ver que esse ângulo aqui, ó, de refração é de 90 graus, né? Beleza. O que que acontece agora se eu fizer, aqui, ó, veio caindo, caindo, caindo e chegou no limite aqui dos dois meios. O que que acontece se eu fizer um mais deitado aqui, mais caidinho aqui? O que que vai acontecer com esse raio de luz? Ele não vai passar, gente. Ele não vai sair da água e ir para o ar. Vai acontecer o quê? Ele vai pegar aqui nessa divisão do meio e vai voltar. Por isso a gente chama de reflexão total. Então, só desenhar aqui para vocês verem o que que acontece, ó. Fiz aqui. Meu raio de luz, mais deitado ainda. A hora que ele pegar aqui, fazer a minha reta normal, que sempre é a nossa reta de referência. A hora que ele pegar aqui, ele vai voltar. Ele não vai passar para outro meio. Voltou. E esse ângulo aqui, gente, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Então, chegou no ângulo limite, por exemplo, todos os raios de luz que eu jogar depois desse ângulo limite, o que que vai acontecer? Os raios vão voltar, tá? Então, agora vamos analisar esse ponto aqui, ó, que é o meu ângulo limite. Como que eu vou calcular esse ângulo limite? Através, gente, da lei de Snell, que eu tinha acabado de escrever aqui para vocês. Que é como, ó, a lei de Snell não é N1 vezes seno de I, que é igual a N2 vezes seno de R. Vamos analisar agora para esse ponto. O meu N1 é aqui o da água. O meu seno de I é o quê? É o seno de L, que é o meu ângulo limite, porque eu estou no meio 1, não é? N1 vezes o seno de L. Então, N1 vezes seno de L é igual a N2, que nesse, gente, lembrando, nesse exemplo eu usei água e ar, mas pode ser qualquer substância, qualquer material, não faz diferença, tá? Isso aqui é porque é mais usual, água e ar, é mais fácil de vocês imaginarem, observarem, tá? Então, continuando, N2 vezes seno de R. Só que qual é o seno aqui de R? R é o que está saindo? Forma um ângulo de 90 graus, que eu estava explicando para vocês. Então, é seno de 90. Seno de 90. Mas seno de 90 vale quanto? 1, né, pessoal? Seno de 90 vale 1. Então, como que eu posso escrever o seno do ângulo limite? Seno do ângulo limite é igual a N2, esse N1 está multiplicando, passa para lá dividindo. Dividido por N1. Então, o seno de L, seno do ângulo limite, é igual a N2, que nesse meu exemplo, o índice de refração do ar, dividido pelo índice de refração da água. Ou posso escrever de outra maneira. O N2
né, o índice de refração menor, o N1, que é o da água, né, o índice de refração maior, então vocês podem encontrar essa expressão da seguinte maneira também. Seno de L é igual a N do menor sobre N do maior. Então, é o índice de refração do menor dividido pelo índice de refração do maior. Então, é desse jeito que a gente encontra esse ângulo limite aqui. A partir desse ângulo limite, todos os raios de luz que chegarem nessa divisão de meio aqui, ó, ele vai ter uma reflexão total. Ele vai pegar nessa divisão e vai voltar. Então, por isso, esse ângulo limite aqui, ele é muito importante para várias explicações. Uma delas, por exemplo, é da fibra ótica, tá? Que usa esse conceito aqui para transmissão de dados. Eu vou apagar o quadro aqui agora e explicar para vocês mais ou menos algumas explicações que utilizam essa reflexão total. Certinho? Como eu tinha explicado para vocês, uma aplicação da reflexão total é a fibra ótica. O que acontece com a fibra ótica? Claro, de maneira geral, porque é algo assim bem mais complexo, bem mais técnico, mas fisicamente falando, o que acontece? Ó, eu tenho duas partes da fibra ótica. O núcleo, que é essa parte em preto aqui, essa parte mais interna, e eu tenho a casca, que é essa parte de fora aqui, ó, essa parte externa, que é em azul. Essa parte de dentro, ela tem um índice de refração, gente, maior. Geralmente tem um índice de refração muito grande. E essa parte de fora tem um índice de refração menor, bem pequenininho. Claro, se não fosse do índice de refração maior para o menor, não ia acontecer a reflexão total, né? Então, o que eles fazem? Claro que tem todos os cálculos já, né? Eles pegam e emitem um feixe de luz. Então, pegam um feixe de luz e emite aqui. Eles já sabem o ângulo, gente, de incidência desse feixe de luz. Então, eles têm aqui, né, a reta normal, perpendicular, sabe o ângulo aqui certinho de incidência e sabe que esse ângulo vai refletir totalmente essa luz. Então, essa luz pega aqui e volta. Pegou aqui essa luz, vai pegar aqui, vai ser refletido de novo. E assim, gente, sucessivamente, até chegar aqui na saída. Então, fibra ótica nada mais é do que eu emitir uma luz, tá? Que é uma onda, e ela vai ser refletida aqui dentro desse núcleo até chegar aqui do outro lado. Mas como assim eu vou emitir uma onda, né? Uma luz, um raio de luz e vai transmitir sinal? Sim, gente. Esse áudio, por exemplo, que vocês estão me escutando, nada mais é do que bits, sinais. Se eu falar de binário, 0 ou 1, são um monte de 0 ou 1 que eles vão mandar aqui, codificados, e no final aqui vai ser decodificado. Então vai poder analisar a minha voz. Isso que acontece aqui com a fibra ótica. E por se tratar de um raio de luz, a gente sabe que a velocidade de transferência é altíssima. Por isso a fibra ótica é tão veloz, né? Detalhe técnico. Talvez, gente, essa onda não vai ser totalmente refletida, tá? Então vai perder algum sinal, ou até mesmo essa onda luminosa vai ser convertida em energia térmica, né? Em calor. Então, de quilômetros em quilômetros, quando o sinal a ser enviado é muito longo, eles usam um repetidor de sinal, tá? Que é para compensar
essa perda de dado, certo? Então, essa parte aqui de reflexão total, isso terminei explicando a fibra ótica, tá? Então, até a próxima aula.